Glória a Deus, coisa linda. Sabe, eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 14. O tema que eu quero trabalhar é quando Ele vem ao nosso encontro. Na verdade, eu quero continuar o que eu comecei de um Deus que gerou multiplicação, e a gente viu princípios de uma igreja que multiplica. Hoje eu quero falar, e aí, depois da multiplicação, o que aconteceu com Jesus e com seus discípulos? Jesus foi para um lugar pedagógico com seus discípulos, e a gente vai ver de fato o que aconteceu. Mateus capítulo 14, versículo 23, perdão, 2. Mateus 14, 22, obrigado, meu irmão. Glorifico a Deus pela vida do Deco também, que compôs essa última canção que as meninas cantaram. Que lindo, né? Quanto abençoa a gente. Que Deus te abençoe, meu amigão. Que Deus abençoe sua vida e ministério. Mateus 14, versículo 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele, para o outro lado, enquanto ele despediu as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. E em caindo a tarde, lá estava ele, e ele se encontrava só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados, exclamaram: é um fantasma! Tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir até contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Jesus estava num tempo muito difícil do seu ministério. Jesus já era muito conhecido, então em tudo quanto é lugar que ele chegava um monte de gente. E Jesus curava, e Jesus pregava as boas novas do reino de Deus. Então fisicamente ele estava muito cansado, mas emocionalmente também. Ele acabara de receber a notícia de que o seu primo João Batista tinha morrido, decapitado por Herodes. Fisicamente cansado, emocionalmente cansado, Jesus vira para os seus discípulos e fala assim: vamos tirar um tempo de férias. Isso é muito importante para alguns aqui. Se Jesus diz que precisa de férias, por que a gente não tira férias? Canta a gente aqui. Fala, Senhor, comigo, é comigo isso. Jesus foi para as férias com os seus discípulos. Pegou o barco e foi em direção a um lugar ermo. É isso que o texto fala. Jesus foi para o deserto. Só que a fama de Jesus já era grande, e a informação vazou. E quando a informação vazou, ele chegou lá no deserto, onde eles iam ficar um tempo sabático de férias. Já tinha uma multidão. Aí vem a história de semana passada. Jesus falou: gente, a gente vai ter que adiar um pouquinho as férias, vamos começar a cuidar desse povo aqui. Imediatamente Jesus já começou a orar pelo povo, cuidar do povo, depois curar o povo, juntou o povo. A noite foi chegando, era tarde ainda. Os discípulos chegaram para Jesus e falaram: mestre, despede o povo, para que o povo vá para as redondezas aí, para conseguir alimento. Jesus falou: não, de jeito nenhum, vamos dar para a gente, vamos dar o que a gente tem para eles comerem. O que a gente tem? Mas é impossível, porque isso daria mais ou menos quase um ano no salário de um trabalhador, para a gente alimentar esse povo aqui. Jesus falou: não vai para fora, vem, olha aqui,
5 pães, 2 peixes. André trouxe, porque o menino trouxe a André. E aí quando chega lá, falou assim: olha, é o que a gente tem. Jesus falou: eu não queria saber se era suficiente. Eu só queria que você me entregasse o que você tem. Suficiente, deixa que eu faço. Eu faço ser suficiente. Isso é outra mensagem, não é a mensagem que eu tenho para pregar hoje. Jesus orou, partiu o pão e o peixe, botou nos cestos, e aí os 12 discípulos foram e distribuíram para 12 mil pessoas mais ou menos. Diz o texto, eram 5 mil homens, mais mulheres e crianças, bota por aí. Diz que sobrou ainda. Depois que sobrou, e todo mundo estava feliz, porque estava de barriga cheia, e vendo o milagre de Jesus, a gente entra no nosso texto. O texto começa com uma ordem de Jesus. O texto fala assim: Jesus compeliu os seus discípulos a entrar no mar da Galileia, o mar de Tiberíades, mas mais especificamente um rio bem grande, é um riozão. E Jesus obrigou os caras aí para voltar para casa. E Jesus disse para os discípulos que ficaria para despedir do povo. Quando eles entraram em direção à casa, os discípulos estavam pensando assim: bom, é Jesus que falou, tudo bem que a gente está sem férias, já não temos mais férias, mas pelo menos assim, nós vamos voltar para casa em paz, afinal de contas foi Jesus que falou, pô, vai que eu vou depois. Não foi o que aconteceu. Jesus botou os caras no meio do olho do furacão, botou os caras para ir em direção à tempestade, botou os caras para ir em direção ao problema. E aqui começa o primeiro ponto, e a partir daqui eu desenvolvo tudo que eu tenho para falar. Em primeiro lugar, a gente precisa entender que as tempestades da vida, elas são inevitáveis. Ela vem para o bem, para o bom, ela vem para o mal. Ela vem para gente com muito dinheiro, gente com pouco dinheiro. Ela vem para gente culta ou para gente indouta. Ela vem para todo mundo. Tempestade é inerente à vida, gente. E isso inclusive não pode significar o tamanho de Deus para você, ou o tamanho da sua relação com Ele. Como isso é difícil. Quando a gente se afasta, quando Deus parece que não está perto, mostra que a nossa relação com Deus não era de primeira mão. Ele era um meio pelo qual eu queria alguma coisa. Isso é idolatria. As tempestades vêm e vão. Isso é normal. Se você ainda não passou por uma, você vai passar. Daí você vai falar assim: mas já está rogando praga para mim, pastor? Não, não. Se você não passar, é porque você morreu. Então queira passar por tempestade, porque tempestade é sinônimo de que você tem vida. As tempestades são inevitáveis. E as tempestades, inclusive, são imprevisíveis. Elas chegam para todo mundo, chegam quando nós não esperamos. As tempestades, elas nos colhem de surpresa, põem na nossa vida de ponta cabeça. É uma doença que chega de forma inesperada. É um telefone que toca, e um telefonema muda tudo. É um telefone que toca, é um divórcio doloroso, é um luto traumático. As tempestades, elas chegam. E as tempestades às vezes são difíceis de engolir, porque elas não têm explicação. E o ser humano tenta dar sentido lógico para tudo que faz, mas muitas vezes não tem. Quantas vezes eu fui enterrar crianças e os pais perguntavam para mim: pastor, por quê? É uma das piores dores que eu posso sentir. Eu não sei. As tempestades vêm, elas chegam de qualquer forma. Mas eu acho que o mais difícil da tempestade não é a tempestade em si, é quando parece que Jesus está demorando, sabe? É quando parece que, está difícil de chegar. Chega uma hora que você não acontece com você. Jesus, eu sei que a tempestade me ensina alguma coisa, mas está bom, né? Você não faz essa oração? Eu já fiz várias vezes. Eu sempre me lembro do meu filho quando eu faço isso. O Theo, ele é muito bom nisso. O Theo, ele tem uma forma simples e objetiva de falar que chega. Quando a gente está em algum lugar e está lá conversando com as pessoas, daqui a pouco ele fala assim, ele fala rouquinho a voz dele assim, fala: pai, o que foi? Já deu. Já deu, tipo assim, chega, vamos embora. De vez em quando dá vontade da gente falar assim: já deu, Jesus, o que você está demorando tanto para chegar? Porque é tanta tempestade assim, sabe?
Parece que Jesus está demorando. Sabe, o texto não diz isso que a gente acabou de ler, mas é bem objetivo a gente chegar a essa conclusão. Sabe por quê? Porque diz que eles saíram do lugar onde eles estavam de tarde, e Jesus só vai chegar na última hora, na quarta vigília da noite, e a gente vai tentar entender o que é isso daqui a pouco. Mas as tempestades, nesse caso, dessas tempestades aqui de Jesus, elas têm três possibilidades. Eu quero tratar sobre uma só, que é a condição pedagógica da tempestade. A tempestade traz pedagogia. Jesus foi o próprio Deus, ou a pessoa que direcionou os 12 para o olho do furacão. Elas são pedagógicas, e é por isso que Deus não é pego de surpresa, gente. Deus não é pego de surpresa. O nosso Deus não está lá do céu desesperado dizendo: ih, caramba, aqui aconteceu isso com fulano, meu Deus, o que eu vou fazer? De jeito nenhum, Ele tem o controle de tudo, sabe? Mas é imprescindível dizer que a tempestade parece que se agrava quando parece que Jesus demora. Os discípulos saíram, ainda era dia, como eu falei, e já era a quarta vigília da noite. A quarta vigília da noite é de 3 a 6 horas da madrugada, é no último fio da noite, sabe? Antes do sol raiar, sabe? É isso. E Jesus não tinha chegado. Até que Jesus chega. A tempestade não tinha parado até lá. Agora você pergunta: quantas perguntas os discípulos não fizeram entre a ordem de Jesus, que a gente acabou de ler? Jesus compeliu os caras. A ordem de Jesus para aqueles caras para entrarem no mar da Galileia, e a tempestade e a demora de Jesus para vir ao encontro deles. Talvez as perguntas eram: por que Jesus não veio com a gente? Jesus deu migué, ficou para a gente passar esse problema aqui. Por que Jesus está demorando tanto? Será que Jesus me abandonou? Por que Ele não me socorre? Por que Ele não nos ajuda? Será que você não está fazendo as mesmas perguntas? É possível, eu já fiz algumas vezes. O que você quer com isso, Jesus? Não faz sentido. Aí às vezes nós nos sentimos assim, sabe? Mas sabe o que o texto diz em Marcos? O mesmo texto, esse texto é narrado por outros evangelistas. O mesmo texto. O texto de Marcos, no capítulo 6, diz que Jesus despede as multidões e envia os discípulos em direção à tempestade, mas ele se recolhe no monte para orar pelos discípulos. Olha que coisa interessante. Era como se um mestre estivesse ensinando uma lição, mas suportando para não deixar quebrar, para não deixar morrer. É como se um pai tivesse botando o filho na bicicleta sem rodinha e segurando no selinho assim por trás, para ela não cair. Vai, agora vai, daqui a pouco, pum, segura. Calma, não foi. Jesus despede, fala: eles vão passar por dificuldade, e Ele vai para o monte para orar especificamente pelos seus discípulos. Sabe o que eu quero dizer para você hoje? Eu quero dizer que quando a tempestade assola a minha e a sua vida, Jesus não está num monte a par da nossa dor. Ele está lá intercedendo por nós, como um grande sumo sacerdote, olhando para você, intercedendo por você e nos socorrendo. Ele não está a par. Quando Ele vem ao nosso encontro, o que acontece? Primeira coisa, é uma conclusão óbvia. Eu quero dizer que Jesus, quando a tempestade nos assola, Ele sempre vem. Ele sempre vem. Não vem no nosso tempo, não vem no nosso modo, mas Ele sempre vem. Ainda que na quarta vigília da noite. A quarta vigília da noite, o último fiozinho de noite. Sabe o que isso significa? Que Ele vem quando você diz assim: ah, não tem mais jeito. Ele vem quando as pessoas jogam a toalha. Ele vem quando você diz: ah, humanamente não tem saída. Ele vem quando no último furo da correia, na última roda do ponteiro. Ele vem quando os homens dizem: agora é o fim. Mas quando os homens dão o decreto, não tem mais jeito, você é um grande candidato ao milagre de Jesus. Um grande candidato.
Porque os recursos na terra se esgotam, mas os recursos no céu não se esgotam. Porque o homem tem limitação em seu poder, mas o nosso Deus é todo poderoso. Porque a ciência diz, para essa doença não tem cura, mas quando Jesus quer, Ele cura, Ele vem ao nosso encontro, ainda que na quarta vigília da noite. Quantas pessoas que você já olhou e falou assim, para esse não tem mais jeito? Talvez você fale isso a respeito do seu filho, talvez você fale isso a respeito do seu marido, ou a respeito da sua esposa. Para esse não tem mais jeito. E de repente vem Jesus e transforma dor em alegria, derrota em vitória, morte e ressurreição. Sabe, uma das histórias mais incríveis em relação a isso é a história do Halley. O nome dele, Halley Mafra. E ele, eu não quero contar o final da história, por isso que eu não quero dizer o que Jesus se tornou. Vou contar a história, que tem um grande plot twist no final. Quem sabe o que é plot twist aqui? Vocês vão saber. Halley, um grande empresário, foi para um congresso para fazer contatos e conexões. No hotel, chegou no banheiro do hotel. Quando chegou, tinha uns amigos no banheiro do hotel. E os amigos estavam reunidos numa roda, diante de uma bancada de mármore e cheio de carreira de cocaína, assim, ó. Pum. Os amigos chegaram para o Halley e falaram assim: rapaz, experimenta, isso aqui tu vai ter uma viagem que tu nunca teve. O mané foi lá e experimentou, nunca mais se libertou. Até que, a partir dali, família destruída. A partir dali, patrimônio derretendo, tudo começa a ir por água abaixo. Não tinha mais jeito, não sabia o que fazer. Até que um dia ele toma uma decisão. Ele arruma suas malas e fala para a família: eu vou fazer uma viagem. Sabe para onde ele fez a viagem? Ele fez a viagem para as ruas. Ele se torna um mendigo, que ele falou: eu não vou mais prejudicar minha família. E ele se tornou um mendigo. 7 anos ele ficou nas ruas, 7 anos. E nesses 7 anos ele se viciou não só em cocaína, se viciou em crack. Perdeu tudo. Ele gostava de dormir num lugar debaixo, lá em São Paulo, né? Debaixo da marquise da primeira igreja batista de São Paulo. Debaixo da marquise. Todo dia ele ia para lá para dormir. Até que depois de 7 anos, um dia, na última vigília da noite, de madrugada, aonde ninguém pensava que era possível, Halley sai e tem uma ponte, um viaduto na frente da igreja batista, primeira igreja batista de São Paulo. Ele sai e atravessa o viaduto. Só que na última vigília da noite, também tem homens de Deus que andam para nos tirar do luto. Nesse caso, uma senhorazinha, vestidão, coquezinho na cabeça, tá ligado, né? Essas são perigosas. Ele indo, ela vindo, passa na ponte e ela fala assim: meu filho. Rapaz, escutar o meu filho dessa mulher chega a gelar assim, né? Deus tem algo para você. Deus fala para você hoje: ou você muda de vida e entrega a sua vida para Ele, ou você vai morrer. Ele tomou aquele baque, não pensava que era possível. Afinal de contas, 7 anos, perdeu tudo. Termina de descer a ponte. Quando ele desceu a ponte, quem estava do outro lado e viu ele? Uma filha dele que não desistiu dele. Procurou ele nos MLs da vida, procurou ele nos hospitais e não tinha encontrado. Mas ela falou assim: eu não aceito, meu pai está morto sem ter feito um enterro pelo menos. E continuou procurando. Quando ela viu, falou: pai, é você. Eu falou assim: meu filho, é seu pai, eu acredito que você pode mudar. Volta para casa. Ele voltou. 7 anos de tratamento para se livrar das drogas. Halley, óbvio, aceita Jesus. Deus restaura o seu casamento, Deus restaura as suas finanças. Mas a história não termina aí. A igreja onde ele dormia, na marquise, hoje ele é pastor principal dessa igreja. Olha que coisa linda, gente. Olha que maravilha isso aqui.
A gente precisa entender o negócio, e é isso que eu quero dizer para você, que não há nada que Jesus não possa fazer. Ele chega quando todo mundo aposta que não tem mais jeito. Ele chega ainda aqui na quarta vigília da noite. Mas é curioso que Jesus chega de uma maneira inusitada. Ele não pega um barco, ele não vem de remo, ele vem andando aonde, gente? Sobre as águas. Ele vem andando sobre as águas. E por que ele vem andando por sobre as águas, por sobre as ondas? Aqui para mim se discutindo é uma das coisas mais bonitas que esse texto pode nos trazer. Sabe por que isso? Para nos ensinar o fato de que aquilo que nos ameaça, aquilo que nos intimida, aquilo que nos apavora, aquilo que nos derrota, está literalmente debaixo dos pés de Jesus. Isso é lindo, gente. Que segurança, sou de Jesus. Literalmente está debaixo dos pés de Jesus. E isso nos fala muito mais, que o seu problema pode ser maior do que você, mas o seu problema, sem dúvida nenhuma, está debaixo dos pés do Todo-Poderoso, Jesus Cristo. Você não consegue resolver, mas hoje Ele aponta no horizonte da tempestade da sua alma, e vem andando sobre o seu problema, dizendo: não temas, os seus problemas estão debaixo dos meus pés. Aquilo que você não consegue fazer, Jesus pode fazer. Jesus pode fazer, porque Ele vem caminhando sobre as ondas que conspiram e ameaçam a nossa vida. Em primeiro lugar, então, a gente precisa aprender que Jesus sempre vem em qualquer tempestade. Mas em segundo lugar, é curioso que quando Jesus Cristo vem, Ele vem também para dissipar as ideias confusas da nossa mente. Dissipar as ideias confusas. O que eu quero dizer com isso, gente? Toda vez que a teologia está errada, ou seja, a resolução para nós a respeito de quem Deus é e de como Ele controla a história, toda vez que isso está mal resolvido na nossa cabeça, isso só produz para a gente tormenta, isso só produz para a gente medo, isso só produz para a gente desespero. Sabe por quê? O próprio Jesus falou sobre isso: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É a verdade que liberta, é a verdade que transforma, é a verdade que aquieta a alma. Não tem jeito, porque quando os discípulos veem Jesus caminhando sobre o mar, eles gritam assim: ó, é um fantasma, é um fantasma. Agora preste atenção nisso. Eles estavam prestes a sucumbir, prestes a morrer, e a solução estava vindo andando sobre as águas. E eles pensam: não, isso vai fazer inclusive a minha vida ficar pior. Quando a teologia está errada, gente, a gente confunde provisão com maldição. A gente confunde Cristo com o diabo. A gente jura de pé junto que é o diabo, mas é só Jesus vindo ao nosso encontro. E daí a gente passa, Jesus passa, a gente não discerne e continua no perrengue. Pois é isso que eles falaram: é um fantasma. E eles ficaram cheios de medo. E por que eles disseram isso? Sabe por quê? Por causa dessa percepção real teológica. Se você olhar o contexto histórico do que os discípulos passavam, os discípulos eram galileus, e na Galileia existia o convívio dos judeus com outras confissões religiosas. E isso aí tinha como consequência um politeísmo sincrético, vários deuses sendo adorados, e um diálogo entre as crenças. E isso de alguma forma influenciava o judeu, e isso está claro aqui nesse texto. E como consequência disso, essa região era uma região fortemente mística, marcada por muita confusão teológica, por muita confusão doutrinária. Tanto é verdade que lá em Mateus capítulo 16, quando Jesus está no pé do Monte Hermon, Jesus faz uma pergunta para os seus discípulos, uma enquete, e pergunta assim: o que estão dizendo quem eu sou? E daí os próprios discípulos responderam. Uns dizem que você é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias, outros dizem que você é algum dos profetas. Mas olha que resposta esquisita, que não tem a ver com Jesus. É uma resposta mística em si. Sabe por quê? João Batista já tinha morrido, Jeremias também já tinha morrido, os outros profetas também já tinham morrido. Ou seja, eles estavam dizendo que Jesus era alguém que já tinha morrido.
Isso aí é um equívoco absurdo. Eles estavam sendo apanhados por uma teologia daquela época chamada transmigração da alma, que inclusive ela perpassa hoje a nossa sociedade de alguma forma, mas isso não vem ao caso. E quando a teologia não é boa, quando a teologia está envelopada em equívocos, o que ela produz é medo, o que ela produz é tormenta, o que ela produz é angústia. Mas Jesus Cristo vem para dissolver, corrigir os nossos pensamentos equivocados e distorcidos, como se ele viesse e daquilo que a gente chama de fantasma, na verdade é Jesus vindo ao nosso encontro. Ele fala assim: oh, calma, sou eu, olha para mim, esquece a sua percepção a respeito de quem eu sou errada, olha só para mim, não tenha medo, tenha bom ânimo, ei, sou eu. E é quando você olha para Jesus, é quando você entende que Jesus está acima e além dos seus problemas, que você pode ter ânimo. E eu queria encorajar você hoje a não olhar para as falsas percepções a respeito de quem é, a não olhar para o seu coração que é enganoso, que a gente vai ver daqui a pouco, mas olhar para a ordem de quem é Jesus. E a ordem de quem Ele é: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Tem de bom ânimo, sou eu, tem de bom ânimo. Ah, meu querido, eu não sei qual é o tamanho do seu problema, eu não sei qual é a demora da sua espera, eu não sei qual é o tamanho da sua tempestade, eu não sei quantas vezes você já entrou em pânico, eu não sei quantas vezes o seu coração já estremeceu de medo, mas eu sei, Jesus está aqui esse dia, hoje, e está dizendo: você não tem que ficar com medo, você não tem que ficar entregue ao desânimo, tenha bom ânimo. Aquilo que você diz que é fantasma, que é a tragédia se tornando pior, é o próprio Cristo vindo ao seu encontro. O único antídoto contra o medo é a consciência de que não Buda, não Maomé, não Confúcio, mas Jesus Cristo chegou na sua história, e isso faz com que o medo dê lugar à coragem. Sou eu, diz o Senhor, sou eu, diz o Senhor, tendes bom ânimo. Sabe o que me impressiona também? É que essa é a segunda vez que Jesus acalma a tempestade no Mar da Galileia. Aconteceu uma primeira vez. A primeira vez está lá em Marcos capítulo 4. Jesus estava com os discípulos e Jesus usa outra metodologia. Primeiro Jesus acalma a tempestade, para depois acalmar os discípulos. Nessa aqui Jesus acalma primeiro o coração dos discípulos, para depois acalmar a tempestade. E por que Jesus muda o método? Sabe por quê? É porque Jesus sabe que tem hora que o nosso problema está fora de nós, mas tem hora que o nosso problema está dentro de nós. Tem hora que o agente da tempestade sou eu, cara. Tem hora que o agente da tempestade é você, sabe? Por isso que Jesus fala: calma, tem de bom ânimo, ei, olha para dentro de si, perceba, se eu estou aqui, por que você está temendo? Sabe, gente, muitas vezes, antes de acalmar as circunstâncias, Jesus precisa ressignificar nossa lente, mostrar para a gente que a gente está fazendo a tempestade num copo d'água. Não tem tempestade, mas aqui tem, cara. Quantas vezes eu fiz uma tempestade num copo d'água? Mas muitas vezes, quando o coração toma o centro, o trono do discernimento, a gente só faz besteira, porque o coração é enganoso. Tem hora que Jesus acalma o coração, tem hora que Jesus acalma as circunstâncias. Tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. E Ele está aqui hoje, sabe por quê? Porque Ele discerne. Ele pode acalmar a tempestade de fora, e Ele pode acalmar a tempestade de dentro. Ele pode acalmar as circunstâncias, e Ele pode acalmar a sua alma, o seu coração. Aleluia. Então, em suma, Jesus Cristo sempre vem, ainda que na quarta vigília da noite, mas vem não apenas como Ele sendo a resposta, mas vem apenas para dissolver, elucidar a mente apavorada, elucidar aquilo que está fora do lugar. Vem para acalmar o coração. Mas em terceiro lugar, Ele vem também para pôr de pé o que está caído. Pôr de pé. Tem gente que critica Pedro. Ah, Pedro não teve fé, mas para mim Pedro é fantástico,
Porque tinha uns 12 ali no barco. Foi Pedro que teve coragem. Pedro que botou o pé para fora. Sabe? Senhor, se és tu mesmo, me manda ir até contigo. Jesus falou assim para ele: então pode vir, Pedro. Pensa na experiência. Pensa na experiência. Olha a experiência. O mar, as ondas, os caras quase morrendo. Pedro bota o pé para fora e anda olhando para Jesus. E o que era líquido se transforma em terra firme. Pedro andando de forma segura. Mas de repente, diz o texto bíblico, que ele, observando as fúrias do vento, olhando para a onda do mar, ele tira o olhar de Jesus. E ele começa a afundar e ele grita: salva-me, Senhor! Salva-me, Senhor! Antes de você criticar Pedro, saiba que Pedro está aqui hoje. Na verdade, ele não está entre nós. Ele está debaixo da minha e da sua pele. Pedro sou eu. Pedro é você. Quantas vezes a gente não tirou os olhos de Jesus e colocou nas circunstâncias e começou a sucumbir? Quantas vezes isso não aconteceu? Quantas vezes nós ficamos com medo, sabe? Quantas vezes nós tiramos os olhos de Jesus para reparar na força do vento e falamos assim: não dá. Quantas vezes isso não aconteceu? Mas sabe o que me encanta em Pedro? É que ele não dá uma de valentão. Não, eu comecei sozinho, eu vou até o final, eu vou tentar nadar. Ele não dá, não. Quando ele começa a afundar, ele grita repentinamente: salva-me, Senhor! Salva-me, Senhor! E agora o Senhor não espera até a 4ª vigília da noite, até a última rodada do ponteiro. Não. Agora ele vem na mesma hora, porque tem hora que o socorro tem que ser ali, na mesma hora. E prontamente Jesus estende a mão, o arranca das garras da morte e fala: ah, homem de pequena fé, por que duvidaste? Às vezes eu duvido também. Você também não duvida, não? Não tem jeito, gente. Pedro somos nós. Mas da mesma forma como ele fez com Pedro, ele está aqui hoje dizendo para você: não duvide, creia somente, não duvide, eu estou no controle. Em quarto lugar, Jesus sempre vem. Jesus vem para dissolver os enganos do nosso coração. Jesus vem para pôr em pé o que está caído. Mas Jesus sempre vem, e Ele vem também para acalmar, não o que está dentro agora, mas para acalmar as circunstâncias. Porque o texto diz que quando Pedro e Jesus subiram no barco, o vento parou. Sabe, eu não sei quanto tempo você navega por mares revoltos. Talvez seja o seu caso aqui. Eu não sei quanto tempo você enfrenta uma tempestade. Eu não sei há quanto tempo você enfrenta uma doença. Eu não sei há quanto tempo você enfrenta uma situação adversa dentro do seu casamento, dentro da sua empresa, dentro da sua família, dentro da sua vida espiritual. Mas hoje Jesus está aqui para acalmar a tempestade da sua vida, da sua família, da sua casa, no poder do nome dEle. Jesus sempre vem. Ele sempre vem. E sabe o que o texto diz em João capítulo 6, que é o texto análogo a esse? É o único registro que diz isso, é o texto de João, que tendo Jesus subido no barco, tendo acalmado a tempestade, eles chegaram no porto seguro. Gente, olha só, se Jesus falou que a gente ia sair de um lugar e ia chegar no outro lado, qual é o nosso destino final, gente? O outro lado, o porto seguro, porque quem prometeu não foi homem, quem prometeu foi o próprio Deus. Porto seguro. Sabe o que isso significa para nós, gente? Que se Cristo está no barco, nós também chegaremos ao porto seguro. Salmo 73 fala sobre isso. Deus nos segura pela sua mão direita, nos guia com seu conselho eterno e nos recebe na sua glória. Apocalipse capítulo 13 diz da mesma forma também. Diz que o anticristo, quando se levantar, todos o seguiriam, menos aqueles que têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Ou seja, Jesus não vai perder nenhuma das suas ovelhas para o diabo. Não, nós estamos protegidos, nós estamos guardados, e todos nós chegaremos na eternidade salvos e seguros, porque nos braços de Jesus ninguém pode arrancar a nossa vida. Você está protegido no Senhor. Sabe, mas o texto termina no verso 33.
Quando Jesus entrou no barco, a tempestade acalmou, os discípulos adoraram a Jesus e disseram assim: verdadeiramente, és filho de Deus. A gente está falando de discípulos que viram Jesus fazendo coisas grandes em outras pessoas. Viram cegos sendo curados, paralíticos sendo curados, gente levantando da morte. Acabaram de ver multiplicação dos pães, sabe? Tudo, eles viram tudo. Mas não tem jeito. Tem uma hora que quando a experiência é com a gente, não é em terceira pessoa, que a ficha cai. Verdadeiramente és filho de Deus. Tem uma hora que a nuca se dobra. Tem uma hora porque não tem como estarmos na presença de um Deus que age em nós, que é santo, 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 sem se curvar. Às vezes, pessoal, não tem jeito, a nossa nuca está muito dura, que a gente não adora mais. Às vezes as tempestades vêm, sabe para quê? Para amolecer a dura cerviz de muita gente. Infelizmente, Jesus não quer assim, mas muitas vezes Jesus inclusive transforma mal em bem. São processos pedagógicos. Quanta gente chega para mim e fala: pastor, não vim pelo amor, vim pela dor. Quanta gente aconteceu com os discípulos nesse sentido, sabe? E daí, com o amolecimento da cerviz, eles se curvaram e adoraram. Como falei, os discípulos conheciam Jesus, tinham visto Jesus, mas agora o milagre não era na vida do outro, agora o milagre era na vida deles. Sabe o que a gente aprende com isso? Que Jesus não quer uma experiência com Ele em terceira pessoa. Deus não tem netos, Deus só tem filhos. Deus só tem filhos, e filhos é aqueles que entendem a filiação na relação. Filiação na relação, sabe, não tem jeito. Agora aqueles discípulos foram levados a um grau mais profundo, mais elevado, ou talvez de conhecer o Senhor, na experiência com Jesus. E diz o texto que eles disseram: agora sim, verdadeiramente és o Filho de Deus. Sabe, o que a gente aprende com isso também é que as tempestades da nossa vida, sempre tem Jesus vindo ao nosso encontro, e com Cristo no barco, como a gente conhece, tudo vai muito bem. E mesmo que não passe o temporal, uma coisa a gente entende: que a gente sai da tempestade não mais fraco, mas ainda mais forte. Não com a nossa teologia arranhada, mas a gente sai declarando: verdadeiramente és o Filho de Deus. Desanima não, rapaz, desanima não. Jesus está no controle. E aí, tem alguém enfrentando tempestade aí? Levanta sua mão aí, quem está enfrentando tempestade. Eita ferro, eu também estou. É óbvio que a gente está enfrentando, mas Jesus está nesse lugar, e Ele é o mesmo Jesus. Ele está olhando para você hoje, não de um alto monte, mas do trono da sua graça, e dizendo para você e para mim: tem de bom ânimo, sou eu, não fique com medo, eu tenho tudo no controle. Queria chamar o pessoal do Ministério de Louvor aqui na frente. Pode vir, pessoal, pode vir. Fica esperando um pouquinho. Até agora eu falei só sobre a perspectiva de como Jesus, quando Jesus vem ao nosso encontro. Eu tenho um último ponto. Quando Jesus vem ao nosso encontro, parece que até agora nós somos servos passivos, em que Ele é o agente que faz tudo. Mas existe algo que nos cabe. Existe uma postura ativa. E esse é o quinto e último ponto. Quando Jesus vem ao nosso encontro, Ele faz isso tudo. Ele sempre vem. Ele cura as nossas falsas teologias. Ele levanta quem está caído. Ele acalma as circunstâncias. Mas tem algo que nos cabe. Quando Jesus vem, Ele acredita em você, e Ele te desafia que você também acredite em si. Aqui a mensagem começa a ir para um outro canto. Se até agora eu fui calvinista, agora eu vou ser arminiano. Quando Ele vem, Ele te pede uma ação. Olha aqui, que coisa maravilhosa. Ao texto: respondeu-lhe Pedro e disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E sabe o que Jesus faz? Não, peraí que eu vou até você. Duvido.
duvidem. Eu queria que esse duvido ecoasse na alma de um monte de gente que precisa sair do barco hoje. Duvidem. Vem, Pedro. E aqui eu aprendo muito sobre a fé. Que quando ele vem, nós vamos. Quando ele vem ao nosso encontro, ele pede algo da gente. E aqui eu aprendo sobre fé uma coisa incrível. É que em primeiro lugar, fé é acreditar que Jesus pode. E é isso que eu falei até o momento. Ok. Mas tem também um outro caminho de fé. Fé é acreditar que Jesus acredita que a gente pode. E tem um terceiro momento. Acreditar que Jesus acredita que a gente pode, tudo bem. Mas tem um terceiro momento que talvez seja o mais difícil. É que fé é a gente acreditar que a gente pode quando Jesus acredita que a gente pode. Ficou confuso? É muito fácil agitar a multidão. Jesus pode, Ele pode. Jesus faz, Ele faz. Jesus é maravilhoso, Ele vem acalmar a tempestade, Ele acalma. Mas toda vez que Ele vem acalmar a tempestade, Ele fala, sai do barco. A gente pode sair com o coração daqui totalmente jubiloso. Mas e aí, o que eu tenho que fazer? Você tem que entender que quando Ele vem, fé é acreditar que Jesus pode. Fé é acreditar que Jesus acredita que a gente pode. E fé é acreditar que eu acredito que eu posso, porque Jesus acredita que eu posso. E é por isso que eu não sou paralisado pelo medo. E é por isso que eu sou derrotado, não sou derrotado de antemão nas circunstâncias. E é por isso que eu tenho esperança quando bate o vento e fuxiga o meu barco. E é por isso que eu construo, e é por isso que eu empreendo, e é por isso que eu saio do barco, que eu me arrisco, que eu tento, que eu vou em frente. Sabe por quê? Porque eu acredito que Jesus pode. Sabe por quê? Porque eu acredito que Jesus acredita que eu posso. E sabe por quê? Porque eu acredito que eu posso, abençoado por Ele. Então eu diria o seguinte, por exemplo: há algum problema que você fica o resto da vida gritando, Senhor salva-me, Senhor salva-me, Senhor salva-me, toda vez que você afundar? Há algum problema da gente ser assim? Não, de jeito nenhum. Sabe por quê? Porque Jesus pode, não tem nenhum problema. E Jesus nos salva. Quando a gente grita, Senhor salva-me, mas você quer passar o resto da sua vida fazendo só essa oração? Jesus salva-me, Jesus salva-me. Que tal você falar hoje, Jesus, me autoriza aí que eu vou. Me autoriza aí, pô. Eu estou disposto, ó. E caramba, que legal esse negócio aqui. Eu nunca passei por esse estágio. Sabe por quê? Só vive uma vida sobrenatural com o Senhor acreditando, não que a gente pode, mas que Jesus acredita que a gente pode. E como consequência disso, eu vou pegar carona na fé daquele Deus que diz que eu posso. Então eu piso no mar. Eu acredito, e ponto final. Porque Ele falou, não porque eu consigo. Gente, tu acha que grandes homens de Deus já vieram prontos? Tu acha que eles nunca choraram pra caramba por um monte de dificuldade? Tu acha que grandes empresários aí já falam, não, vai dar tudo certo? Não. Tem uma hora que a gente escuta a voz, a gente discerne, não é fantasma, é Jesus vindo ao encontro. Tem gente que está nesse estágio ainda. Mas tem uma hora que a gente escuta a voz dele dizendo assim, vem! E quando fala vem, eu saio do barco. Não porque eu sei o que faço, não porque eu estou feliz e tranquilo com o que eu estou fazendo, mas eu saio do barco porque eu escutei uma voz. E eu falo, se Ele acredita em mim, eu não acredito, mas se Ele acredita em mim, eu vou pegar na carona, na fé dele. Eu piso no mar, eu piso na água. Tem gente que fica só nessa fala, Jesus salva-me, Jesus salva-me. Tem uma hora que você fala assim, não, fala, Jesus fala para eu ir, que eu estou facinho. Duvida, tu fala, duvidem. Jesus acredita que a gente pode. Então a gente acredita que a gente pode, porque Jesus acredita na gente. Na hora de pisar, meu pai não acredita em mim. Minha história não me credencia para pisar em água nenhuma, para andar por ela. Meu chefe não acredita em mim. Não, minha esposa não acredita em mim, meu marido não acredita em mim.
mas Jesus acredita, pô. Já não te basta, não? E eu acredito que com a bênção de Jesus na minha vida, eu posso acreditar em mim também, ué. É claro que eu posso. Eu me lembro do filósofo Jean Paul Sartre. Jean Paul Sartre disse o seguinte: não importa o que a vida fez de você, o que importa é o que você fez com o que a vida fez de você. Vou repetir. Não importa o que a vida fez de você, importa o que você fez com o que a vida fez de você. Já eu diria um pouco mais cristianizada essa frase, porque isso joga só na conta do homem, né? Muito humanista essa frase. Já eu diria assim: não importa o que a vida fez de você, o que importa é o que juntamente, cooperando, Deus e você fizeram de você a partir do que a vida fez de você. Deu para entender, não? Eu acho maravilhoso essa postura de Jesus, essa postura de dizer assim: eu acredito em você, Pedro. Jesus não foi lá, vamos andar junto comigo. Não, sabe o que Jesus falou? Eu não crio filho para mim, eu crio filho para a vida. Vem com o papai. A coisa que é mais legal para mim é tipo assim: chega uma hora que a gente tem que botar o nosso filho assim e falar: vem, tira de trás, não precisa ficar, deixa cair, se cair eu pego, saca? Vem com o papai. Só que o maior problema é que o filho fica segurado assim no sofazinho assim, ó, seguradinho no sofá. Não, vem. Tem uma hora, gente, que a gente tem que tirar a mão do selim da bicicleta. Tem uma hora que a gente não pode ter nada. Tem uma hora que a criança tem que ir meio cambaleando. Salva-me, ele vai lá e salva. Tá bom, você foi até aqui, amanhã eu deixo daí, bota mais longe, no dia seguinte. Não importa o que a vida fez com você, o que importa é o que você faz junto com Deus, com o que a vida fez de você. Porque se Ele te chama para sair do barco, Ele acredita que você pode. Então saia para viver a sua melhor versão nele. Ele tem isso para você. Ele tem isso para você. Você pode, irmão. Você pode, irmão. A nossa fé, ela não nos infantiliza, no sentido de ficar o resto da vida gritando: Senhor, salva-me, Senhor, salva-me. Mas Jesus hoje olha para nós e diz: eu estou cuidando de você faz tempo, mas está na hora de você sair do teu barco para viver algo mais, para ver algo sobrenatural comigo. Está na hora de você assumir responsabilidade sobre a sua vida. Está na hora de você, depositando fé em mim, acreditar que eu obedeço, que eu abençoo você e eu autorizo você. Você pode, irmão. Você pode, irmão. Acredite que Deus acredita em você. Tem onda? Tem. Tem mar revolto? Tem. Tem barco balançando? Tem. Mas também tem Deus. E Deus está dizendo para você hoje: vai. Você pode, eu acredito em você. Acredite em mim, Deus fala. Acredite na minha graça sobre a sua vida. Acredite no meu acredite. Acredite, vai, levante sua cabeça, sem derrota, sem desânimo, com esperança, com convicção e com fé, com ousadia. Qual é a postura que Deus já tem te chamado para viver, que tem te segurado você dentro de um barco, pensando que aquilo é o teu refúgio, teu porto seguro? O que você tem que tomar hoje de ação? Porque é esse tipo de fé, é uma fé madura, é uma fé, não é uma fé terceirizada. A primeira parte da mensagem só serve para a gente dar glória a Deus, gente. E que é uma bênção, que é maravilhoso, não tem nenhum problema disso. Mas a segunda parte da nossa mensagem que é a aplicação. Eu acredito que Deus pode. E eu acredito que Deus acredita que eu posso. E eu acredito que eu posso porque Deus acredita que eu posso. Fique de pé, meu irmão. Eu queria te chamar nesse momento a cantar isso que a gente acabou de falar. E que o teu canto seja uma oração, dizendo que Ele é quem acalma o vento. E a gente conjuntamente com Ele constrói uma história no Senhor e pelo Senhor. Vamos cantar? E o inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor. É a promessa: aquele que acalma o vento
que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. É um Deus que derruba as muralhas das terras, faz mães de filhos. É o mesmo que bradar do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Vamos cantar isso de novo, diga. E o inimigo? Se o inimigo tenta laços de embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. É Deus que derruba as muralhas, sério faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. É a promessa do Senhor, Ele faz assim, ó. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes. Ele dá os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém as fechar. Ele trabalha pra quem Ele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém as fechar. Ele trabalha pra quem Ele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Ele trabalha para quem nele confia, caminha comigo, junto comigo. É um lugar, quando Deus vem, a gente vai. A minha oração é dois apelos. O primeiro que eu tenho para fazer é: qual é o lugar, qual é o barco que hoje você precisa, pelo poder e pela voz de Jesus que acredita em você, você precisa saltar dizendo assim: eu vou confiar que Ele vai me levar aonde Ele quer. Qual é o caminho? Para onde você tem que ir? E em segundo lugar aqui hoje, se você está aqui hoje e quer convidar Jesus para acalmar a sua tempestade, para estar no seu barco, porque Ele não controla. Você quer começar uma vida nova com Jesus hoje aqui essa manhã? Quer começar uma vida nova? Se esse é o seu caso, feche seus olhos nesse momento. Repita essa oração comigo no seu coração. Você não precisa verbalizar, mas fale no seu coração. Diga assim: Senhor Jesus, sou falho,
Jesus, sou pecador. Senhor Jesus, eu venho te pedir, Senhor, pelo teu poder, que o Senhor entre na minha vida. Eu me entrego a ti, eu sou teu, eu me rendo a ti. Entra no meu barco, conduz a minha vida. Essa é a minha oração, no teu nome, amém. Você continua de olho fechado, de cabeça baixada. Se você orou comigo, levanta a sua mão lá no alto. Deus te abençoe, 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 Deus te abençoe. Mais alguém que orou comigo? Deus te abençoe. Lá atrás, debaixo, Deus te abençoe. Debaixo da galeria, você orou comigo? Debaixo da galeria, levanta a sua mão onde você estiver. Deus abençoe, Deus abençoe. Lá em cima na galeria, Deus abençoe você, eu estou vendo você. Mais alguém na galeria? Mais alguém? Tem alguém aqui hoje voltando para os caminhos de Jesus? Tem alguém aqui voltando para os caminhos de Jesus? Levante sua mão onde você estiver, se você está voltando para os caminhos de Jesus. Alguém lá em cima? Alguém debaixo da galeria? Todos que levantaram suas mãos, levantem sua mão lá no alto agora. Eu quero orar por você. Todos. Isso. Quem estiver do lado aí, dá um abraço nessa pessoa. A gente quer nesse momento apenas abraçar você. Isso. Todos que estão aqui lá atrás também. Isso. Lá, ó, nós temos pessoas lá atrás, gente. Me ajudem com o povo lá de trás, ó. Me ajudem. Pessoal aí pessoal, os líderes de células, auxiliares. A gente precisa pegar esse povo agora, abraçar esse povo, orar com esse povo. É isso que a gente quer fazer. Isso. Antes, que coisa gostosa, que bênção ver o Senhor fazendo. Presta atenção aqui. Rápido antes da gente orar. Entenda algo. Ter Cristo no barco é certeza de que os melhores dias nós viveremos. E a minha oração é que toda tempestade da tua alma hoje possa sofrer um basta daquele que acalma o vento. Que haja cura nas emoções hoje. Quanta gente precisa de cura aqui hoje. Minha oração, sabe o que é também? É que gente que está com medo de viver o que Deus chamou para a gente fazer, porque já escutou a voz, vem, duvido. Hoje a gente sai dos nossos barcos e a nossa existência ganha um novo sentido, porque um dia Ele nos chamou e nós queremos viver a nossa melhor versão, que é a versão no Senhor. Levante sua mão agora em direção a alguém que levantou a mão. Nós vamos orar por eles. Senhor Jesus, são teus servos, nós dedicamos os seus servos a Ti. Eu te peço, Senhor, nos ajude, Senhor. Nos ajude a cuidar desse povo, que esse povo ganhe raiz para a honra e glória do Teu nome. Senhor, eu venho te pedir, Senhor, no nome de Jesus, que toda tempestade aqui hoje possa receber a visita não de um fantasma, mas de um Cristo que vem ao nosso encontro. Que o nosso barco hoje possa ficar vazio da gente, porque a gente escuta o seu chamado e vai para fora, mas que a gente volte com Jesus para o barco e Ele assuma o controle. Senhor, nós somos Teus, nós te honramos, nós te agradecemos, sabendo que não há tempestade que seja maior do que um Deus que vem pisando nela. Obrigado pelo seu poder e pelo seu amor. Senhor Jesus, nós nos entregamos a Ti. Ajuda-nos a viver esse lugar de maturidade no Senhor, em que a gente vai e o Senhor vai na frente, mas a gente vai junto, a gente segue. Ajuda-nos, Senhor, a tomarmos uma direção, em direção à Sua voz, sabendo que o Senhor tem o melhor para nós. O Senhor não quer o nosso mal. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. E que o Senhor sobre nós levante o Seu rosto e nos dê a paz que excede entendimento, a paz que só o Senhor pode nos dar. E assim eu oro no nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Gente, excelente semana para vocês.